Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Hora de Codar. Eu sou o Matheus Batiste e hoje a gente vai ver estrutura de projetos de React para pequeno e médio porte, tá? A gente não vai ver grande porte porque depende um pouco do contexto, depende um pouco das empresas, então não vale a pena aqui teorizar tanto sobre isso. E vocês vão ver que os de médio porte já vai satisfazer muitos projetos que vocês forem criar e a maioria vai ser seguindo essa estrutura. Então se tu curtir, deixa teu like aí no vídeo e também se inscreve no canal para receber mais conteúdo de qualidade gratuito. Então, bora começar? Só antes de ir lá para a prática, galera, eu vou deixar aqui duas indicações para vocês. O nosso e-book de React totalmente gratuito vai estar aqui na descrição para tu aprender as bases da biblioteca, tá? Então é só deixar teu e-mail, teu nome aqui, que eu te envio, tá? E ele tem quase 50 páginas, é bem denso, tá, galera? É conteúdo mesmo, para valer. Tranquilamente dá para estar vendendo esse cara aqui. E também o nosso curso de React completo lá na plataforma da Hora de Codar. Estou deixando os dois links aqui na descrição. Dá uma olhada lá no curso, vê se é para ti. Se tu quiser aprender mais de React comigo, se essa aula aqui fizer sentido, provavelmente eu vou conseguir te ajudar mais ainda nesse curso. Beleza? Então agora sim, bora lá. Olha só, eu criei aqui um projeto Convite no VS Code para a gente poder falar sobre estrutura de pastas, né? Então o que acontece? O projeto Convite ele já vem bem arrumadinho assim para a gente trabalhar em projetos pequenos. Então abrindo a SRC, que é basicamente a pasta que a gente vai estar trabalhando, né, quando a gente fala de projetos de React, a gente já vem aqui com alguns arquivos, né, e uma pasta. Bom, esses arquivos aqui, eles são interessantes para a gente poder ter o start da aplicação, né, como o componente principal, que é o JSX, geralmente, a gente tem o arquivo de estilos global, a gente tem o arquivo de boot, né, do React, que é o main JSX, e temos o arquivo aqui de estilos de componente do app.css. Fora isso, a gente tem o assets, né, que é a pastinha que a gente vai jogar aí os arquivos que são estáticos, digamos assim. Por exemplo, imagens ou fontes, a gente poderia estar colocando ali para servir no projeto, beleza? E o que mais eu adicionaria, né, se a gente fosse falar de projetos pequenos? Olha só, pelo menos a gente deveria ter uma pastinha chamada aqui Components, com todos os componentes da aplicação. Aqui a gente está falando de projetos menores, né, como, vamos escrever aqui para a gente contextualizar, né? A gente está falando aqui de projetos pequenos, como um to-do list, né? Um projeto, sei lá, que a gente está fazendo para estudar. Então a gente está querendo executar mais a lógica, a gente está querendo trabalhar mais com React, a gente não está se concentrando tanto em organização de código, digamos assim, né? Então a gente vai ter a pastinha components para quê? Para criar o list.jsx, para criar o item.jsx, para criar eventualmente algum componente de layout, por exemplo, o navbar.jsx, e ficaria tudo aqui dentro desse cara, né? Então, eu teria todos os nossos componentes da aplicação sendo servidos por esta pasta aqui, tá? Provavelmente nosso projeto não teria páginas, né, já que é um projeto muito simples. Então, ele estaria centralizado em app.jsx, tá? Outra pastinha que seria interessante, porque, beleza, é um projeto pequeno, mas pode ter funções que se repetem ao longo do projeto, a gente pode ter funções com regras de negócio. Então, eu também criaria uma pastinha chamada hooks, tá? Para a gente colocar, por exemplo, nosso usefetch da vida, né? E conseguir estar trabalhando com APIs, ou sei lá, um hook para trabalhar com datas. Vamos dizer que eu tenho aí nas minhas tarefas datas de conclusão, datas de início, então use to do data, por exemplo, algo assim, né? Então eu trabalharia com essa estrutura aqui, tá? Quando a gente está falando de projetos de estudos, projetos menores sem páginas, eu tranquilamente consigo estar organizando nessa estrutura que vocês estão vendo aqui, com components e hooks, além do que já vem aí pronto do nosso vídeo, beleza, galera? Então, como eu falei, projetos super simples, como to-do lists, aquela calculadora, né, que a gente está fazendo ali no curso. Então, vocês vão ver também, né, que os instrutores, professores, inclusive eu, a gente vai utilizar basicamente isso aqui, tá? Mas o problema começa quando a gente vem para projetos médios, medianos. Aí a coisa começa a esquentar, né? Porque a gente precisa ter mais organização para poder estar trabalhando com outras pastas que vão trazer funcionalidades extras para o nosso projeto, porque ele vai ter mais páginas, por exemplo. Então, não consigo mais comportar ele aqui. Posso colocar tudo dentro de components? Posso. É o ideal? Não. Então, o que vai acontecer? Quando a gente for para o projeto intermediário, então, o que é um projeto intermediário, um projeto mediano? A gente está falando, por exemplo, de um blog, tá? A gente está falando, por exemplo, de um pequeno e-commerce. Então aí eu já vou precisar ter o quê? Várias páginas. Então, a estrutura de pastas entra aqui com uma pasta chamada Pages, tá? Aqui em Pages vai ter duas variações. Quando o projeto
beleza, é um projeto mediano, tem várias páginas e tudo mais, mas ele não é um projeto gigantesco, talvez eu colocar o componente aqui, ó, já satisfaça. Já consigo deixar o projeto organizado. Como é que a gente vai saber quando ele vai estar organizado? Isso é mais do feeling. Quando começar a perder o controle aqui, essa pasta fica gigantesca, a gente ter vários componentes para uma página específica, e aí a página de components também ficar gigantesca, vai começar a criar a necessidade de a gente avançar. Por exemplo, vamos seguir a nossa ideia de blog. Então a gente vai ter aqui uma pasta chamada post, tá? E aqui a gente vai ter um index.jsx, que seria o arquivo de ponta, né? Aquele que vai ser importado para chamar a página, tá? E aqui dentro teria componentes específicos de um post. Por exemplo, body.jsx, que seria para o conteúdo do post, o title.jsx, e aí seguimos, né? Por exemplo, as tags, né? tags.jsx, formando aí o conteúdo da página, sendo encabeçado por esse cara aqui, mas os componentes que fazem parte de uma página de post poderiam estar aqui dentro. Isso deixaria essa pasta aqui desinflada, né? Ela ficaria mais concentrada no quê? Em componentes que têm alta repetição entre páginas. Então, a gente está falando aqui de navbar, de um footer. O blog também geralmente tem aquelas barras laterais, então um aside, tá? E aí eu vou mitigar, né, onde eu coloco componentes que se repetem muito entre páginas, ou pelo menos estão em mais de uma página, aqui. Componentes exclusivos para uma página, aqui. Talvez páginas mais simples em um arquivo somente, não tem problema, mas eu aconselho a manter a organização uniforme, né? Por exemplo, vamos seguir em pastas. Então, beleza. Mesmo que a página category ela tenha só uma paginazinha simples, eu vou ter meu index.jsx aqui e pronto, tá? Então, vai depender de como vocês querem trabalhar, mas ter essa ideia de, cara, estou criando muito componente para páginas específicas e tal, eu já partiria para pages mais pasta mais index, tá bom? Aqui também, como a gente está falando de um projeto com várias pastas e páginas, eu trabalharia com contexto provavelmente. Então, eu vou ter uma pasta chamada context para trabalhar, por exemplo, com o meu contexto de flash message. Então, eu vou ter aqui flash context.js. Para deixar mais organizado, eu extrair os contextos de apenas um lugar, tá? Se a gente quer trabalhar um contexto por páginas, né, tem gente que curte isso também, poderia colocar o contexto aqui dentro, tá? Eu não curto tanto, mas já vi, né? Então a gente poderia trabalhar com o contexto dentro da pasta da página. Mas como eu falei, vai opcional. E vocês veem como a gente começa a avançar, a gente também já começa a teorizar sobre várias coisas que vão funcionar em empresas A, mas não vão funcionar nas empresas B. Então é isso que eu falo que deixa complicado a gente pensar em estruturas posteriores a isso, tá? Outra pasta que eu acho interessante, data. A gente pode ter para vários fins, por exemplo, alguns arquivos JSON que compõem o projeto de alguma maneira, alguns arquivos de constantes que também compõem o projeto de alguma maneira, enfim, arquivos de dados que vão ser utilizados no projeto para algum fim. Essa pasta de data é bem comum para isso. Outra pasta legal, funções que não se encaixam em hooks, né, que a gente continua tendo a pasta de hooks, mas são repetidas entre os nossos componentes, né? Poderíamos ter uma pasta utils para isso. Ou sei lá, o hook está ficando gigantesco, vou ter uma função compartilhada entre dois hooks, coloco ela em utils aqui para poder só importar a função lá dentro e aí ter essa questão de reutilização, tá, galera? Bom, além disso aqui, eu vejo algumas outras pastas, mas, por exemplo, não serão encaixadas em muitos projetos. Vai que eu quero externalizar, por exemplo, a comunicação de serviços externos, APIs externas, em uma pasta. Posso também. Está ficando repetitivo, está colocando muita lógica de regra de negócios, componentes chamadas de APIs externas. Poderia ter uma pasta chamada services, tá? E acredito que eu ficaria por aqui, tá, galera? Se fosse meu projeto aí mediano. Mais que isso, eu começaria a atrelar o contexto das pastas à minha regra de negócios também. Eu não utilizaria nada além disso como regra, digamos assim. Até aqui tá legal, a gente consegue subdividir bastante. Eu acho que as pastas fazem sentido para a maioria dos projetos nesse tamanho aqui ou maiores, tá? Porém, além daqui,
vai começar a depender do tipo do projeto, beleza? Por isso que a gente não avançou para projetos avançados, digamos assim, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido, espero que tenha esclarecido também essa questão aí de pastas, porque é uma dúvida muito comum, né? Isso aqui não quer dizer arquitetura, né? E sim uma estrutura de pastas mesmo, para comportar projetos com regras de negócios mais avançadas, né? Que passam, por exemplo, os tutoriais. Aqui eu estou falando de projetos que a gente vai ver em empresas. Vocês vão ver estruturas muito semelhantes, talvez com uma pasta a mais, com uma pasta a menos. Mas a gente vai ter sempre esse padrão aí de organização, porque todas essas pastas que eu criei aqui fazem sentido com aplicações React. E é isso que vocês têm que ter em mente, tá? E tentar aplicar isso nos projetos de vocês. Tentem evoluir os projetos de vocês para este nível aqui. Vocês vão ver que projetos muito simples, vai ficar mais perca de tempo, né? Tu vai ver muitas pastas vazias ou arquivos com muito pouco código e vai estar melhor acoplado no componente, digamos assim, beleza? Então, tem que sempre utilizar essa questão aí de pastas com inteligência, né? Não vai super complicar algo que pode ser simples, tá? E galera, não esquecendo, a gente tem aqui o nosso e-book de React totalmente gratuito para vocês baixarem, vai estar aqui na descrição o link dele. Esse aqui é para ter os fundamentos do React, a gente fala um pouco de estruturas de pasta aqui e dos arquivos iniciais também, é um conteúdo desse e-book, tá? E o nosso conteúdo de React, do básico ao avançado, lá na plataforma da Hora de Codar, tá? Então, quer aprender mais React comigo? Conselho esse curso aqui, ele vai do básico até o avançado com vários projetos que vocês podem ver aqui. Acesso vitalício, equipe de suporte para tirar suas dúvidas, acesso a futuras atualizações, React 19 tá vindo aí, né, galera? Então, vale bastante a pena. Então, por hoje é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Vou ficando por aqui. Não se esqueça de dar o like e também se inscrever. E até o próximo vídeo. Valeu!